Nós vamos estar orando para a gente poder dar início, sim, a paz, irmã Andréia. Deus abençoe. Senhor amado, recebe a nossa gratidão, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu. E também nós louvamos e exaltamos o Teu nome por essa noite em que o Senhor está nos concedendo. E te agradecemos, ó Deus amado, pela oportunidade de podermos estar reunidos em Teu nome para estarmos pregando a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção, que o Senhor abençoe a todos quantos estão participando desse momento, e também aqueles que por alguma razão não estão, mas que Tu estejas, ó Deus, visitando a cada um, e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Te rogamos a Tua bênção sobre o Paulo Cocino, que o Senhor esteja visitando ele e a sua família com a perda da sua tia, confortando e consolando seus corações nesse momento de dificuldades. Te pedimos, ó Deus, que a Tua bênção seja derramada sobre as nossas vidas e que, ó Deus amado, Tu venhas nos abençoar através da Tua palavra, que a Tua palavra nos edifique, conforte e console, que a Tua palavra traga esperança para as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo um texto bastante conhecido dos irmãos, que é o capítulo 17 do Evangelho de João, mas nós vamos começar a ler a partir do versículo 25 do capítulo 16, e depois então entramos no capítulo 17. Gelene, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Nesses versículos finais do capítulo 16 de João, nós temos aqui as palavras de despedida do Senhor Jesus Cristo. Ele, depois de falar acerca, no capítulo 16, da missão do Consolador, ele, a partir do versículo 25, ele vai falar as suas palavras de despedida. Ele estava despedindo-se assim dos seus discípulos, e nada como uma oração depois de uma despedida. E aí logo no capítulo 18 nós vamos ver o Getsemane, o momento em que Jesus vai para o Getsemane, onde ali ele seria preso e depois levado, passaria por toda aquela aflição que nós já conhecemos, Mas é muito interessante. Eu estava meditando sobre o capítulo 17, é um capítulo muito conhecido, de todos nós, mas o que chamou a minha atenção foi que no versículo 1 do capítulo 17 está escrito assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse. Eu fiquei pensando a respeito dessas coisas que Jesus havia falado. E aí eu fui para o versículo 33 do capítulo anterior, e também depois eu me reportei para o versículo 25 do capítulo 16, onde está escrito assim: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome,
E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a palavra que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Essa oração é uma oração, como eu disse, bastante conhecida, mas é uma oração tão linda que parece até uma poesia, principalmente quando nós vemos essa parte final, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Eu queria falar aqui sobre uma oração por uma unidade perfeita. Eu já tive a oportunidade de pregar em algumas dessas lives acerca da oração. Eu acho que a oração e a leitura da palavra são duas coisas que nós devemos amar profundamente. Porque através da palavra Deus fala conosco e através da oração nós falamos com Deus. E são duas ferramentas, diria eu, que são bastante importantes para a nossa vida. A palavra nos alimenta, nos fortalece, nos edifica, e a oração nos faz assim, nos transporta da terra até o céu. Eu tenho um livro bastante antigo que fala sobre a oração que funciona, e nesse livro o autor fala que, dentre muitas coisas, ele diz que a oração é o momento em que o céu e a terra se beijam. Essa oração é uma oração tão pessoal, ela é uma oração tão íntima, uma oração assim tão interessante, porque em toda a Bíblia, nós vamos encontrar muitas orações de pessoas tementes a Deus. E que essas pessoas eram tementes a Deus e que se dirigiam a Ele em oração. Mas nenhuma delas é tão linda, tão forte e tão íntima quanto esta do capítulo 17 do Evangelho de João. É uma oração de intercessão. Na tradução NVI, Nova Versão Internacional, essa oração ela está dividida em 3 partes. Na primeira parte, Jesus é Jesus orando por si mesmo. A gente pode observar isso aqui nos pedidos que ele faz nessa primeira parte da oração. Ele ora em favor de si mesmo. Ele roga ao Pai o que ele pede ao Pai para ele mesmo. Ele pede que o Pai o glorifique como filho de Deus que ele na verdade era. Ele procurou em todo o tempo, durante todo o seu ministério, ele procurou glorificar o Pai. E com a autoridade que ele havia recebido da parte do Pai, tudo aquilo que ele fazia, ele procurava fazer com o objetivo de glorificar ao Pai. E a gente vê aqui que ele não usou a sua autoridade, ou seja, a autoridade que o Pai havia dado a ele em benefício próprio. Nós não vamos ver em momento algum Jesus utilizando a autoridade que ele havia recebido da parte do Pai em seu próprio benefício.
Ele não usou essa autoridade para satisfação própria. Ele não usou essa autoridade para glorificação própria. Ele usou essa autoridade para glorificar unicamente ao Pai. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, em todo momento da sua vida, com todo o poder que ele havia recebido, com toda a glória e toda a autoridade que ele havia recebido, ele nunca procurou utilizá-la em benefício pessoal, mas ele procurou sempre usá-la com o objetivo de glorificar o Pai, de quem ele havia recebido tal autoridade. E aí a gente começa a pensar quando ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me confiaste para fazer. E aí a gente pergunta: que obra era essa? Que obra foi essa? Foi a de conceder a vida eterna a todos os que o Pai lhe havia dado. Ele procurou os levar a conhecer o único Deus verdadeiro e ao Filho a quem o Pai havia enviado. E eles agora, os seus discípulos, eles conheciam tanto ao Pai quanto ao Filho. Antes eles não conheciam o Pai. Quando nós vamos ver lá em João 14, versículo 8, Filipe diz assim: mostra-nos o Pai, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus, ele respondeu para Filipe: você não me conhece, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você precisa crer que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. E as palavras que eu vos digo não são minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Eu fico pensando que há muitas pessoas que falam em Deus, que dizem que creem em Deus, mas, na verdade, esse Deus que elas dizem crer e conhecer parece assim um Deus apenas teológico, um Deus intelectual. E Jesus estava ali. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus ali está falando da revelação do Filho, a segunda pessoa da Trindade, mas quem via o Filho era a mesma coisa que estivesse vendo o Pai. É por isso que ele vai dizer para Filipe: Filipe, eu estou com você há tanto tempo. Quando Filipe pergunta: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Ele disse: eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me têm conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? As obras que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas por aquele que me enviou. Então, em sua obra realizada, na pessoa do Filho, o Pai, ele se revela ao mundo. O profeta Isaías, ele, no capítulo 52, nos últimos versículos do capítulo 52, e depois quando ele vai entrar no capítulo 53, que ele vai falar do sofrimento do vicário, do servo do Senhor,
ele fala, quem creu em nossa pregação e a quem for revelado o braço do Senhor. Deus desnudou o seu santo braço e todas as nações verão a salvação de Deus. Então Deus se revelou na pessoa do Filho. Então era o próprio Deus se revelando na segunda pessoa da Trindade. E Filipe, que cria no Pai, mas ele não conhecia ainda o Pai. E Jesus disse, eu estou aqui, quem vê a mim, vê o Pai. É interessante que, quando eu falei acerca da necessidade de nós lermos os versículos 25 em diante, a sua obra realizada, né, no e pelo Filho, o Pai se revelou ao mundo. Através dele e por ele, através do Filho e pelo Filho, Deus se revelou. Agora, consumada a obra, Jesus a finalizaria morrendo em uma cruz, pagando assim o preço dos pecados dos homens, com o objetivo de salvá-los. Daí em diante, ele voltaria para o Pai. E o pedido dele era um pedido muito pessoal. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele vai dizer, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Evangelho de João vai mostrar o Filho que deixa a sua glória e entra no mundo. Ele disse, eu deixei o Pai e entrei no mundo, e realizei a obra que o Pai me confiou para realizar. E agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Então, ele, após haver consumado a sua obra, a obra da redenção, a obra da salvação, ele agora está se despedindo dos seus discípulos. E nesse momento assim tão íntimo, esse momento tão pessoal, esse momento de despedida, Jesus, ele fala de uma forma tão afetuosa, de uma forma tão carinhosa com os seus discípulos, falando acerca da sua preocupação. Ele pede ao Pai, com relação a si mesmo, que o Pai devolvesse a ele a mesma glória que ele tinha lá na eternidade, antes que houvesse mundo. Ele está solicitando ao Pai que agora, no momento, e que daí a algumas horas, ele seria preso, ele seria sacrificado, ele seria crucificado, e depois ele morreria e ressuscitaria. Então ele pede que agora, quando ele está para retornar ao céu, retornar à glória que ele havia deixado, para que o Pai conceda a ele a bênção de receber a mesma glória que ele tinha antes de vir ao mundo, que o Pai o glorificasse. Ele disse, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Agora glorifica-me contigo mesmo, ó Pai, com a mesma glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele está pedindo ao Pai
É interessante que a gente sabe que a queda de Satanás se deu pelo fato dele querer usurpar a glória de Deus, usurpar o trono de Deus. Mas Jesus, ele não usurpa nada, ele pede ao Pai. Aqui é uma oração tão íntima, essa oração ela é uma conversa. Uma vez um irmão falou para mim assim: eu acho interessante a maneira como você ora, que parece que você está falando com uma pessoa. E eu falei, ué, mas a oração realmente é uma conversa pessoal, é uma conversa íntima entre nós e o nosso Deus. É uma conversa entre pai e filho. E não há nada mais tremendo, nada mais maravilhoso do que você conversar com teu filho. Hoje eu precisei sair para comprar um material para fazer um serviço para o meu filho. Aí passei na casa dele, ele foi comigo e a gente junto ali conversando e aquela coisa toda. É uma coisa maravilhosa esse momento pai e filho juntos. É uma sensação gostosa que, aliás, eu não tive esse privilégio pelo fato de meu pai ter morrido. Eu era muito novo, devia ter meus 5 anos de idade, e eles já separaram da minha mãe. Eu não me lembro de ter alguma vez me dirigido a ele, pai. E quando meu filho fala pai, ou minhas filhas, uma coisa maravilhosa, é uma sensação tão gostosa. E eu não me lembro desse privilégio de ter dirigido ao meu pai essa palavra, justamente pelo fato dele ter morrido. Eu era muito novo e ele está separado da minha mãe. Mas é tão bom o pai estar com o filho com o pai ou com as filhas. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma sensação tão gostosa e a vontade que a gente tem é de ficar ali compartilhando esse momento, essa unidade, essa união. É uma coisa muito legal, uma coisa muito boa. E essa oração aqui é uma conversa tão íntima e tão pessoal entre pai e filho. E ele pedindo, né? Alguém poderia dizer, mas ele não era o Filho de Deus, ele não era o próprio Deus, por que ele está pedindo tudo isso? Ele saiu, eu tenho certeza de que no dia que ele deixou a sua glória e veio a esse mundo, ele se despediu do Pai. E ele veio a esse mundo e realizou a obra. E agora, quando ele vai voltar, ele pede que seja recebido pelo Pai. Que ele seja recebido com a mesma glória que ele tinha antes. Ele não diz assim, ó Pai, eu estou voltando, prepara aí o meu lugar aí, que eu espero que não tenha nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum arcanjo sentado aí no meu lugar. Eu estou voltando. Não, ele não fez isso. A palavra de Deus diz que Satanás, ele pensou, ele articulou, subirei ao céu acima das mais altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo, a glória que ele tinha antes de ser diabo, quando ele era Lúcifer, anjo de luz, ele quis subir lá e tirar Deus do trono e sentar no trono. E ele foi jogado na terra e virou um demônio, juntamente com todos os demônios, com todos os anjos que se rebelaram com ele. Jesus Cristo aqui agora volta, mas ele tinha direito como filho, mas ele pede, eu te glorifiquei na terra. Ele não usou o poder, ele não usou a autoridade, ele não usou a sabedoria, ele não usou todas as ferramentas que Deus havia concedido a ele para beneficiar a si próprio. Ele fez tudo. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. E o pedido era agora, glorifica-me contigo mesmo, ó Pai, com a mesma glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele está pedindo ao Pai
que conceda a ele os mesmos privilégios que ele tinha antes. A segunda parte dessa oração ele ora pelos seus discípulos. Deus havia confiado a ele, Deus havia confiado aqueles 12 homens a ele. Geralmente, quando a gente fala em discípulos, a gente pensa naqueles 12, e depois Judas fez aquela coisa toda, mas discípulo é um seguidor, discípulo é aquele que ouve, aprende e obedece a um mestre. Então todos nós, seguidores de Jesus Cristo, nós somos seus discípulos. E dentre o número de discípulos que Jesus tinha, que era um número muito grande, ele separou 12 a quem ele deu o nome de apóstolos. Desses 12, nós vamos saber que um traiu, que foi Judas, e ficou uma vagância ali, onde Paulo entra depois. Mas é interessante que Deus havia confiado essas pessoas a ele para que o Filho cuidasse deles. E ele o fez. Ele diz: todas as palavras que o Pai me confiou para que fosse entregue a eles, ele passou essa palavra para eles. Durante todo esse tempo, que foi um período de 3 anos, é um período pequeno, mas durante todo esse momento, o Senhor Jesus, ele se ocupou em ensinar os seus discípulos. Ele fazia as coisas para que os seus discípulos vissem ele fazer e fizesse também. Inclusive, ele chega a dizer: olha, vocês vão fazer obras maiores do que essas que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai e vocês vão ficar. Então, de fato, nós vamos ver obras tremendas e maravilhosas que foram realizadas pelos seus discípulos. E depois dele fazer essa primeira parte da intercessão, orando por ele mesmo, ele ora pelos discípulos. Todas as palavras que o Pai lhe confiou para que fosse entregue a seus discípulos, ele, o Filho, as entregou. E com isso eles aceitaram. Eles reconheceram e creram que Jesus era o enviado do Pai. Era por eles que ele agora intercedia. Ele não intercedia pelo mundo, mas por aqueles que ele recebera do mundo. Agora que ele estava para deixar o mundo, e os que creram nele permaneceriam no mundo, ele pede que o Pai os guardasse de todo o mal. Eu acho interessante quando ele diz aqui, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Ele pede também que o Pai os tornasse unidos e que eles permanecessem no Pai e no Filho. Que nenhum deles viesse a perder-se. Só teve um deles que se perdeu, porque estava previsto que aconteceria isso. Ele disse uma vez: um dentre vós me trairá. Olha, a traição, ela nunca vem, a gente não considera traição
alguma coisa que é realizada por alguém que a gente não conhece, por alguém que a gente não convive, mas a traição ela é sempre realizada por alguém que a gente deposita extrema confiança. Por isso é traição, porque a gente confia naquela pessoa, a gente deposita toda a confiança naquela pessoa e aquela pessoa então ela trai. Foi o que Judas fez. Ele era uma pessoa de tanta confiança que ele era o tesoureiro do grupo. Então, Jesus confiava todas as ofertas recebidas, era Judas quem guardava, era Judas quem tinha a bolsa, Jesus fala sobre isso. E Judas o trai. Mas ele disse, era para se cumprir a Escritura. Eu não vou entrar no detalhe aqui de que Judas foi predestinado para fazer aquilo. Um dentre vós me trairá. É claro que ele sabia quem era, mas isso aí é um assunto teológico que dá pano para manga e não vale a pena a gente aqui nesse momento estar comentando sobre isso. Mas ele se perdeu. Ele vai dizer o filho da perdição para que se cumprisse a Escritura. Então, ele pede que o Pai também os santificasse na palavra. Eles ficariam com a incumbência de transmitir ao mundo a palavra de Deus. Os discípulos, depois de terem recebido a palavra através do Filho, eles agora estariam incumbidos de transmitir essa palavra. Deus sempre confiou aos homens transmitir a sua palavra. No livro do profeta Ezequiel, ele diz, toma o que eu te dou, toma o rolo, come. Ele será doce na tua boca, mas amargo no teu estômago. E nós sabemos que os profetas, eles recebiam da parte de Deus a palavra os alimentava e eles então alimentavam o povo. Jesus os alimentou com a palavra. Jesus, ele vai dizer, inclusive, naquela tentação que ele sofreu da parte de Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente come, a gente bebe, mas a palavra de Deus é o nosso alimento e nós precisamos dela. Então ele pede que o Pai os santifique na palavra. E porque eles ficariam agora no lugar de Jesus com a incumbência de transmitir ao mundo a palavra de Deus. Que eles o fizessem assim como o Filho fez, sendo enviado pelo Pai. Então ele pede por esses discípulos, para que nenhum deles se perdessem, para que eles se tornassem unidos, para que eles fossem santificados na palavra, e para que eles também fossem os transmissores da palavra. E a terceira parte dessa oração é por todos os crentes de todos os tempos. Inclusive, nós estamos inseridos nesse pedido. Você e eu. E aqueles que ainda vierem a crer, estamos todos incluídos nesse pedido. Ele diz em sua oração, não rogo apenas por esses, mas também por aqueles que crerão. São os crentes do futuro. E esse futuro inclui os que seriam alcançados pela mensagem de salvação através do trabalho daqueles discípulos. E daí em diante, até a consumação de tudo. Eu acho tão tremendo e tão maravilhoso essa terceira parte da oração, quando ele intercede por pessoas que ainda não haviam nem nascido.
pessoas que nem sonhavam ainda em nascer, e ele ora por todos os salvos, que desde aqueles que creram nele até aqueles que viriam a crer, e também a nós. Então, essa oração, ela é maravilhosa. Jesus, ele pede, ele roga por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ele pede que todos os daquele tempo e os do nosso tempo e dos tempos que ainda virão, até que Jesus Cristo volte, muitas pessoas estarão se convertendo, muitas pessoas estarão se unindo a esse exército, a esse grupo de pessoas que chamamos de cristãos. E aí, ele pede que todos os daquele tempo, os do nosso tempo e dos tempos que ainda virão, sejam tão unidos quanto unidos são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A unidade do povo de Deus é uma coisa incrível. O apóstolo Paulo, ele quando escreve a carta aos Coríntios, ele vai escrever àquela igreja, porque era uma igreja que estava totalmente desunida. Era uma igreja onde a unidade havia sido quebrada, a unidade havia sido destruída. A igreja estava dividida pelo menos em 4 partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo, ele vai rogar que eles sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A unidade, ela é muito fundamental. Eu estava lendo ontem e hoje também meditando sobre aquele momento em que Josué estava lá lutando contra os amalequitas e Moisés estava no monte com as mãos erguidas, orando a Deus pela vitória de Josué. E as mãos de Moisés se cansavam, e aí ele abaixava a mão. Quando as mãos de Moisés estavam erguidas, Josué com os filhos de Israel prevaleciam contra Amaleque. Mas quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a Timóteo dizendo que nós devemos fazer orações, intercessões, levantando mãos santas, erguendo nossas mãos até o trono da glória. E enquanto Moisés erguia suas mãos e mantinha erguidas, Josué vencia, mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia, porque ninguém consegue ficar muito tempo com as mãos para cima. E aí, Arão e Ur, eles botam uma pedra, sentam Moisés ali e ficam segurando a mão de Moisés. E Moisés, então, teve as suas mãos amparadas. A gente vê ali a unidade. Enquanto Josué guerreava contra Amaleque, Amaleque é uma figura de Satanás, é uma figura do poder do mal. Josué guerreando a guerra do Senhor contra Amaleque, contra o inimigo do Senhor e contra o inimigo do povo do Senhor. Moisés estava lá com as mãos estendidas orando. Arão e Ur vêm e se unem a Moisés, sustentando as mãos de Moisés. E aí Josué desbaratou com os amalequitas. Veja a importância da unidade. A unidade, ela é muito importante no meio do povo de Deus. Jesus, ele falou aqui, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Eu hoje de manhã, quando eu refletia nisso aqui, eu pensei no momento em que a gente está vivendo. Na realidade, nós fomos dispersos, não no sentido de deixar de crer, a gente permanece na fé,
mas não estamos nos unindo mais como nos uníamos ali na igreja. Cada um está na sua casa. Eu fiquei pensando a respeito disso, tá? Esse momento também chegou para nós, em que nós nunca imaginamos que a gente ia viver um momento como esse, um momento em que cada um ia estar na sua própria casa e não podíamos estar mais nos vendo ali pessoalmente, nos abraçando, nos confraternizando. Mas isso aconteceu. E talvez Deus tenha permitido isso por alguma razão, para que a gente realmente valorize o nosso irmão, para que a gente veja o quanto ele é importante para nós, o quanto ele faz falta. Eu às vezes fico pensando a saudade que a gente sente, irmãos com quem eu conversava muito, batia muito papo. E agora a gente não pode mais fazer isso, pelo menos assim pessoalmente, tá? Fisicamente. Então, aquele abraço tão gostoso, que o abraço é uma expressão de carinho, de afeto, não no sentido, vamos dizer assim, maldoso, mas no sentido do amor cristão, de abraçar, receber, reconhecer a pessoa. É uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito de abraçar as pessoas. Os irmãos sabem disso. Eu faço questão de fazer isso. Quer dizer, eu fazia e vou voltar a fazer, se Deus quiser, porque eu sei que Ele quer. Mas aí, Jesus pede pela unidade, pela nossa unidade, a unidade daqueles discípulos, a unidade daqueles que viriam a crer através da obra que aqueles discípulos estariam fazendo, e também a unidade do momento em que nós estamos vivendo, o século 21, e a unidade daqueles que ainda vão se levantar e vão crer e vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque todos nós somos um povo, o povo de Deus. O apóstolo Pedro vai falar: vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes ao mundo as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fico pensando, eu vivia nas trevas e Deus me tirou de lá e hoje eu prego a palavra. E quantas pessoas pregam a palavra porque foram tiradas das trevas e agora eles fazem parte dessa família. Eu preguei para tantas pessoas, assim, pessoalmente. Tem até pessoas que hoje são pastores e eu tive o privilégio de pregar para essas pessoas. E hoje eu vejo que essas pessoas estão caminhando. Eu era jovem ainda, eu ainda sou, mas não tão quanto naquela época. Eu sou um jovem assim meio desgastado, mas sou jovem ainda. Então, é maravilhoso você ver essa unidade. E aí ele vai pedir por essa unidade, e a unidade perfeita. E a unidade que Jesus pede é a unidade semelhante à que havia entre o Pai, o Filho e o Espírito. É a unidade perfeita. E Jesus, ele pede isso. Que sejamos, ele diz assim, que sejam tão unidos quanto unidos são o Pai, o Filho e o Espírito. É a unidade perfeita, embora que sejamos diferentes. E não importam as diferenças. O que importa é o princípio fundamental. Há um só Deus e Criador de todas as coisas. Há um só Filho que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras. E há um só Espírito que nos sela, e com este selo ele nos une ao Pai e ao Filho.
Isso é fundamental. Nós somos diferentes. Os batistas têm o seu jeito de ser, os congregacionais, os assembleianos, os presbiterianos. Mas numa coisa, nós estamos todos focados na mesma direção. Há um só Deus e Pai, Criador de todas as coisas. Há um só Filho que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar segundo as Escrituras. E há um só Espírito que nos une, fazendo com que as nossas diferenças não venham a ser problemas, porque nós somos diferentes. Mas Deus nos ama com as diferenças que nós temos. Então, amados, que essa união essa união de pessoas diferentes seja evidenciada pelo amor de uns para com os outros. Jesus ele vai falar sobre isso, para com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa unidade ela é importante para mostrar o amor de Deus em nós. O João mesmo, lá no capítulo 3, ele vai dizer, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é o amor de Deus, o amor imensurável. O João 3,16, o capítulo de João 3,16, é o amor imensurável, o amor que não tem medida. Não há como medir a extensão desse amor. Não há como medir a altura, a profundidade, a extensão desse amor. E Jesus ele vai pedir que a manifestação do amor de Deus na nossa vida seja uma coisa evidente, para que o mundo creia que tu enviaste. É interessante que tudo isso que ele pede tem a finalidade de fazer com que as pessoas creiam. Então, amados, eu fiquei pensando nessa oração, e aí eu fiquei pensando, devemos orar também pela unidade. Todos os que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que eles permaneçam na fé, no amor e na esperança. Esse tripé que sustenta toda a obra da redenção, fé, amor e esperança. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa unidade, pois é essa unidade que nos fortalecerá e nos proporcionará as condições, mesmo através das lutas e adversidades, de fazermos a obra que deve ser feita, a evangelização do mundo. Hoje devemos orar uns pelos outros, para que nesse momento em que estamos privados da união para a adoração e fortalecimento espiritual nos cultos em nossas igrejas, não venhamos a enfraquecer na fé. Eu tenho orado todos os dias à noite, Senhor, não deixa que nenhum se perca. Senhor, não permita que essa distância, esse momento em que nós não podemos estar juntos, que isso não venha a enfraquecer, que isso não venha a fazer com que a fé esfrie. Fortalece, Senhor, esses irmãos, aqueles que estão firmes e fortes, fortalece mais ainda, e aqueles que estão assim meio enfraquecidos, Senhor, fortalece esses irmãos. Vocês imaginem a preocupação de Jesus, quando ele estava para voltar para Deus, ele preocupado com os discípulos, ele disse, olha,
eu vou para junto de ti, mas eles vão permanecer no mundo. O pastor se preocupa com o rebanho. E a preocupação do rebanho é, Senhor, será que eles estão bem? De vez em quando eu mando uma mensagem, e aí, tudo bem, tudo azul, tá firme na fé? Porque a gente está preocupado. A nossa preocupação é que esse distanciamento possa nos enfraquecer. Então, a gente tem que orar para que isso não aconteça. Senhor, fortalece os nossos irmãos, fortalece a cada um, ajuda para que cada um deles possam, na saudade que estão tendo, que quando nós voltarmos, possamos voltar com toda a força e talvez agora a gente valorize mais a união, o momento de estarmos juntos, orando, aprendendo a palavra, orando, glorificando a Deus através de louvores, ouvindo e nos alimentando da palavra. Então, amados, o nosso pedido a Deus diariamente tem sido, Senhor, não deixa os irmãos enfraquecer na fé. Você imagina o pastor longe do seu rebanho? É complicado, porque a gente... Quer dizer, o rebanho não é meu. Deus me confiou esse rebanho. Um dia eu vou prestar contas a Deus das ovelhas que Ele confiou nas minhas mãos. Essas ovelhas, elas não me pertencem. Essas ovelhas, elas estão na minha mão porque o Senhor me confiou e eu devo cuidar dessas ovelhas. Cuidar com zelo, cuidar com amor, com carinho, com dedicação, para que um dia eu possa entregar nas mãos do Senhor essas ovelhas. E a nossa preocupação é justamente essa, Senhor, não deixa os irmãos enfraquecerem na fé. Devemos orar para que mesmo distante e isolados, nós nos comuniquemos uns com os outros, através dos meios de que dispomos. Eu estou vendo vocês aqui, alguns rostos, é claro que vocês estão aí congelados, parados, né? Quer dizer, aí em casa não, mas aqui. Mas é tão gostoso ver o rosto dos irmãos. Um telefonar para o outro, manda uma mensagem. E aí, irmão, como é que você está? Está firme? Estou orando por você. Estou pedindo a Deus pela sua vida, para que você permaneça firme. Olha, isso vai passar. Nós vamos passar, nós estamos passando por esse vale, mas esse vale vai terminar e nós vamos chegar novamente a estarmos juntos como estávamos antes. Devemos orar pela restauração da paz em nossa nação. Eu estava pensando aqui, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Nós estamos passando por uma aflição. É aflitivo para nós a gente viver numa situação como essa. Mas Jesus falou, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele falou, olha, quando ele diz eu venci o mundo, está inserido aí o seguinte, vocês também vão vencer. Estamos passando por um momento aflitivo, mas o Senhor está conosco. O salmista lá no tão conhecido Salmo 23, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está conosco. Lá no Salmo 46, diz assim, ele põe termo à guerra até os fins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo.
essa guerra que nós estamos vivendo, ela vai terminar. E ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, amados, nesse momento aflitivo, Jesus ele diz, olha, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Devemos clamar por um milagre da parte de Deus. Pedir que Ele estenda a sua mão e remova esse problema epidêmico que gerou todo esse caos no qual nós estamos vivendo. Nós devemos orar pela paz em meio às aflições. Ele disse aos discípulos, estas coisas vos escrevi para que tenhais paz em mim. A nossa paz não vem pelo dinheiro que temos ou que não temos, pela posição que ocupamos ou que não ocupamos. A nossa paz não vem por meio dos homens que às vezes nós confiamos. A nossa paz vem dele. Para que tenhais paz em mim. A nossa paz, o apóstolo Paulo vai escrever lá aos Efésios, Cristo é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Então, devemos orar para que Ele nos conceda a paz em meio às aflições. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amados, essa oração é uma oração maravilhosa, é uma oração muito profunda, é uma oração, assim, muito carinhosa, muito pessoal, muito íntima. É uma oração de alguém que vai embora permaneça em espírito, mas alguém que vai, mas está preocupado com a permanência dessas pessoas. E nós agora devemos orar uns pelos outros. Tire um momento do seu dia para orar pelos irmãos. Eu sei que às vezes é muito complicado a gente tentar orar por todo mundo assim, ao mesmo tempo. Eu oro por uns e aí depois eu oro por uma outra parte, porque é muita gente. E se eu for ficar ali, né, orando o tempo todo, às vezes alguns a gente não vem na memória, mas depois vem e aí a gente vai orando. Orar para que Deus abençoe as suas igrejas, para que Deus abençoe a nossa nação. Quando eu falei aqui sobre Josué lá no campo de batalha, lutando contra Amaleque, eu vejo o presidente da República lutando contra um monte de amalequitas. Nós somos os Moisés, os Arãos e os Ur, que devem estar com as mãos estendidas, clamando pela vitória, clamando para que Deus abençoe o nosso país, a nossa nação, abençoe as nossas igrejas, abençoe cada irmão, que Deus nos fortaleça. E o meu pedido é para que Ele te fortaleça, para que Ele te sustente, para que Ele, Deus, dê a você coragem para vencer a luta. Lá no livro do profeta Isaías diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Vamos confiar, isso vai passar. E nós vamos sair
mais fortes, vamos sair mais firmes, vamos sair mais unidos para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que você não esqueça de estar orando, clamando. Ora pelos teus irmãos, ora pelas pessoas, eu oro pelos membros da igreja, pelos congregados, pelas pessoas que estavam nos visitando, eu tenho orado por elas. Ore, me ajuda nisso. Eu não quero aqui, longe de mim, me comparar a Moisés, mas às vezes as minhas mãos cansam e eu preciso de Arão e de Ur me ajudando nesse negócio de levantar as mãos e clamar. Que você também faça isso, porque enquanto eu estiver orando aqui, você orando aí, o outro orando lá, Deus vai nos abençoando. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça. Vamos orar? Deus amado, recebe a nossa gratidão, Senhor, por esse momento em que estivemos fazendo uma reflexão na Tua Palavra. Nós te rogamos, ó Deus amado, que a Tua Palavra tenha nos alimentado, nos fortalecido e nos sustentado. E te rogamos, ó Deus, que nesse momento em que nós estamos passando por uma aflição, nesse momento em que cada um está na sua casa, sem podermos estar congregando juntos na igreja como nós fazíamos, que nesse momento o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente, que o Senhor a cada dia derrame da Tua paz sobre as nossas vidas. O Teu Filho amado, Ele deixou essas palavras: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas coisas vos escrevi a fim de que tenhais paz em mim. A nossa paz só pode vir do trono da graça. A nossa paz só pode vir do trono da glória. Por isso, abençoa os meus irmãos. Eu aqui não defino apenas a Igreja Congregacional de Vila Norma, a congregação, nossa congregação lá em Campo Grande, mas todo o Teu povo, Senhor, espalhados pela face da terra e que nesse momento estão vivendo essa situação. Senhor, nós sabemos que a vitória é certa, nós sabemos que a vitória virá. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes, a permanecermos fiéis, a sermos obedientes à Tua voz e à Tua palavra. E enquanto nós esperamos pela vitória, nós possamos estar nos fortalecendo no Senhor e na força do Seu poder, e possamos estar orando uns pelos outros, para que o Senhor nos abençoe grandemente, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor nos livre de todo mal. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, acometidos não só desse problema, dessa Covid-19, mas também de qualquer tipo de enfermidade, que o Senhor esteja visitando a cada um. Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção pela nossa nação, Senhor. Nós estamos vivendo uma guerra, ó Pai, mas que o Senhor nos ajude para que essa guerra termine, mas que ela termine bem, com a vitória da nossa nação, porque a vitória da nossa nação é a vitória de todo o povo brasileiro. Ó Deus amado, recebe a nossa gratidão por esse momento em que podemos estar falando contigo, nesse momento em que estamos falando com os irmãos, embora que distante fisicamente, mas espiritualmente nós estamos unidos. Mantenha essa união, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós assim te oramos, te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu agradeço a todos que assistiram essa mensagem, que ouviram. O nosso desejo é que Deus tenha te abençoado grandemente, que Ele tenha falado ao seu coração. E ora, olha, não deixe de orar. A oração, ela é importante, ela é fundamental, ela é muito especial para esse momento em que a gente vive, um momento tão difícil. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Fiquem na paz, um beijão para todos, um abração, tá? Recebe o nosso abraço carinhoso, um beijão para todos. Como eu sempre digo, eu não tenho vontade de ir, mas eu tenho que ir, tá? Que Deus, então, te dê uma noite e uma semana abençoada. Fiquem com Deus. A paz. Tchau. Fui. Não quero ir, mas tenho que ir, tá? Eu gostaria de ficar aqui direto falando com vocês, vendo esses rostinhos lindos, mas infelizmente, né? Eu tenho que ir. Fiquem com Deus. Beijão. A minha mulher está aqui me apressando. Tchau. Beijo para todos.